Abençoados com todas as sortes de bênçãos. Esse é o dia que Deus preparou para mim e para você, para que pudéssemos reinar em vida e vivermos em perfeita vitória. Romanos capítulo 5, versículo 17. Essa é a vontade do Pai para a minha vida e para a tua vida, que nós possamos reinar em vida e vivermos em perfeita vitória. Abençoados, olha o tema da nossa fala nesse vídeo. Como Jesus enxergou a mulher cananeia. Meu Deus do céu, é muito forte. Nós vamos entender, querido, como que Deus nos vê, né, nessa existência, né? E como Jesus enxergou aquela mulher cananeia. Você vai entender isso. Mas eu já gostaria de agradecer aos novos inscritos, você que tem deixado a sua inscrição nesse canal para nos ajudar a divulgar esse canal, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo verdadeiro evangelho da graça de Deus que foi revelado a Paulo. E você que ainda não é inscrito no canal, eu pediria que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, faça os seus comentários. Isso é muito importante. Para quê? Para que nós possamos alcançar mais pessoas, para que mais pessoas possam entender ou ter esse entendimento que eu e você temos hoje, que é o entendimento da graça de Deus, e que Deus possa abençoar tanto você que já é inscrito no canal e você que vai se inscrever no canal ainda. Abençoados, para meditar nessa palavra, eu gostaria de chamar a tua atenção. É uma palavra polêmica também, é complicado. Como Jesus enxergou a mulher cananeia. É uma leitura muito forte dentro do sistema religioso. Eu gostaria de chamar a tua atenção para nós lermos Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21, para a nossa breve meditação, que diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. Se você ler o contexto aqui, querido, você vai observar que Jesus, né, ele estava descendo a lenha, querido. É muito forte isso. Jesus estava descendo a lenha nos religiosos da época. Por quê? Porque os religiosos da época, os escribas e fariseus, se você ler o capítulo 15 aqui, você vai ver que eles estavam questionando Jesus a respeito dos discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus estavam se alimentando sem lavar as mãos. Aí Jesus começou a descer a lenha neles. Jesus começou a dizer: olha, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, é o que sai. Ou seja, Jesus está dizendo: o problema do ser humano está no coração dele, é o coração que está cheio de ganância, cheio de malícia, cheio de ambição, cheio de inveja, cheio de despeita, né? Que é a mesma coisa que inveja. Enfim, tudo que acontece está dentro do coração do homem, né? Toda a maldade, toda a malícia, todo o engano, toda a perversidade, homicídios, adultério, tudo está dentro do coração. Então Jesus estava descendo a lenha, né, nos religiosos da época, né, que não é diferente dos religiosos de hoje, né? Não tem nada a ver, né? Os religiosos de hoje, né? Eles acham que eles são diferenciados, eles são melhores do que os religiosos daquela época, mas não, eles são a mesma coisa. E olha o que Jesus diz no versículo 15, no capítulo 15, no versículo 9. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus descia a lenha, abençoado, nos religiosos da época, né? E hoje não é diferente. Se você trazer para os dias de hoje, o que eles fazem é isso, ó. Em vão adoram a Deus, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que está dizendo. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É isso que acontece no sistema religioso, não é? O que eles pregam é preceitos de homem, é religiosidade, é judaísmo, enfim. A religião ela foi criada pelo homem, né? É obra humana. Mas vamos ler aqui, continuar lendo aqui. Eu só dei essa introdução para você entender onde Jesus estava, né? A localização de Jesus aqui.
né? Versículo 2: E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas secâneas, nós vamos entender isso, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Duas situações aqui, abençoado. Primeiro, você vai entender isso. Aquela mulher, querido, ela era cananeia. E o que acontecia naquela época? Você vai entender por que Jesus, como Jesus enxergou aquela mulher. Parece que Jesus fez acepção, mas não fez. Você vai entender isso. Aquela mulher era cananeia. E os cananeus, querido, naquela época, naquela cultura, eles eram criticados pelos judeus. Os judeus não aceitavam muito os cananeus, por quê? Porque os cananeus, querido, se você estudar, querido, lá no livro de Gênesis, capítulo 9, vamos ver aqui, Gênesis, capítulo 9, Gênesis 9, a partir do verso 20, olha o que diz aqui. E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. Então, abençoado, você entendeu aqui? Havia uma maldição sobre os descendentes de Cã, os descendentes de Canaã. Aquela mulher, ela era uma mulher cananeia, descendente de Cã. Então, você entendeu a história aqui? Noé, ele tomou um pouco mais de vinho e ficou delirando, perdeu o equilíbrio emocional. Aí os seus filhos, né, Cã, um deles Cã, resolveu cobrir a nudez do seu pai, né? E quando Noé voltou, né, daquele surto do vinho, né, vamos dizer assim, aí Noé não gostou daquela situação, né? Aí ele amaldiçoou Cã. Então, toda a geração de Cã, né, todos os cananeus, entre aspas, foram amaldiçoados por Noé. E os judeus carregavam essa cultura, carregavam essa ideologia que os cananeus que habitavam lá, entre eles, eram amaldiçoados por Deus. E se você ler, querido, a história, você vai ver que os cananeus também tinham uma outra cultura, né? Eles cultuavam, né, ou ofereciam cultos também a animais, né, a cachorros. Foi por isso que Jesus, você vai ler aqui no texto, né, que Jesus a comparou como os cachorrinhos. Mas vamos ler aqui. Versículo 2. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas secâneas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente demoniada. Aqui é outra questão, querido. Dentro da cultura judaica, querido, você vai entender isso. Dentro da cultura judaica, os judeus, eles tinham um entendimento, querido, que uma pessoa enferma, uma pessoa doente, era uma pessoa endemoniada. Havia casos, querido, que as pessoas precisavam viver fora da cidade, né? Pessoas que tinham lepra, outras doenças contagiosas, tinham que viver fora da cidade, porque os judeus entendiam que aquilo era demônio. Eles viam, né, a pessoa doente como pessoa endemoniada. Você vai entender isso. Se você analisar, querido, Jesus, ele nunca expulsou o demônio, querido. Jesus expulsava, sim, espírito de enfermidade, né? Não era demônio, não existe demônio, querido, como ser existencial, assim como não existe diabo como ser existencial. Diabo é natureza humana. Então Jesus expulsava, querido, a enfermidade das pessoas. Existem vários relatos na Bíblia que mostram isso. Um exemplo clássico disso aí é o gadareno. Marcos capítulo 5, se você ler lá, você vai entender que o gadareno, querido, na verdade ele era o quê? Ele era um esquizofrênico, ou seja,
ele possuía várias enfermidades mentais, várias enfermidades na mente. Assim como Maria Madalena, que Jesus expulsou 7 espíritos, né? Na verdade, era 7 enfermidades que ela tinha mental. Você entendeu? Talvez podia até ter outros tipos de enfermidade, como câncer ou outras enfermidades, enfim. Mas toda vez, querido, que você vê na Bíblia Jesus expulsando, né, demônio, na verdade não era demônio, era enfermidade, porque existia uma cultura entre os judeus, e Jesus, como um bom judeu, né, ele seguia a sua cultura, né, eles tinham um entendimento que enfermidade era demônio. Né? Se você vê o Gadareno, né, veja bem, vamos ler aqui para a gente só ter um entendimento melhor. Nós não estamos fugindo do assunto não, querido. Você vai entender aonde nós queremos chegar. Olha o que diz aqui Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 6. Marcos 5, versículo 6. Quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Ou seja, vamos entender, querido, que existisse realmente esses demônios, esse diabo que o sistema religioso prega. Como que o diabo ia adorar Jesus, querido? Como que o demônio ia adorar Jesus? Você entendeu? Então, o rapaz era esquizofrênico, ele possuía várias enfermidades, tanto que ele se jogava no fogo, jogava na água, dormia no cemitério, se cortava com lança, várias enfermidades mentais, assim como existe hoje pessoas aí que têm ataque epilético, né? Enfim, tem pessoas que se você for em manicômio, você vai ver milhares de pessoas, querido, assim como o Gadareno aqui, né? Aí você vai dizer que é endemoniado? Não é, querido. São pessoas que precisam de cura física, são pessoas que são doentes na mente. Não é doença, não é demônio, não é diabo. Não tem nada a ver, querido. É lógico. A religião usa, lógico, essa situação para torcer, né, a realidade das coisas, para dar uma impressão negativa nas pessoas, causando medo e terror nas pessoas, né? E o que acontece, por exemplo, dentro dessas igrejas aí, onde as pessoas se manifestam? Nada mais, nada menos do que isso. Demônios, né? A palavra demônio, querido, daimon no grego, né? Daimon, é um estado de espírito. Você entendeu? Qualquer pessoa pode ficar endemoniada, eu ou você. Você entendeu? Se você se desequilibrar emocionalmente, começar a fazer algumas coisas, né? Desequilibrada emocionalmente, você vai estar endemoniada. Você entendeu? Tem um abençoado aqui me atrapalhando aqui. Você entendeu? Então, demônio significa, no grego, daimon, é um estado de espírito alterado. Você entende? Então, querido, o que acontece nessas igrejas aí onde as pessoas se manifestam? Nada mais do que isso, querido. A pessoa já chega ali cheia de perturbação, cheia de problema. Você entendeu? Geralmente são pessoas que frequentam centro espírita, né? Macumba, candomblé, enfim, essas religiões afro, né? Então, quando ela chega ali, ela já chega com a mente perturbada, você entendeu? Então, aí se manifesta ali. Lógico, o pastor começa lá, manifesta. Aí a pessoa manifesta, você entendeu? Não é demônio, não é doença. Pessoas que têm problemas mentais, né? Você pode ver que a maioria das pessoas que se manifestam nas igrejas são pessoas que têm vários problemas, né? Mentais, né? São pessoas que chegam a ser esquizofrênicas, né? Como aquele Gadareno, né? Se você ler Lucas capítulo 8, vamos ler lá? Vamos ler o que diz lá em Lucas. Olha o que diz Lucas capítulo 8, no versículo 1 e 2. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos. Curadas, querido. Não está falando que foram libertas. Se fosse demônio, querido, seria liberta. Mas aqui o próprio escritor colocou, foram curadas, né? E de enfermidades, né? Enfermidades, foi curado. Maria Madalena, da qual saíram dela 7 demônios, né?
Olha como a cultura judaica dizia, demônios, né? Então o escritor aqui usou demônio, lógico, porque para seguir esse modelo, né? Porque causa mais medo, causa mais impressão, né? João Ferreira de Almeida, né? Ao traduzir essa Bíblia, ele fez questão de colocar demônio. Porque se ele colocasse enfermidade, não ia causar tanta impressão nas pessoas. Então, resumindo, querido, Maria Madalena também ela era esquizofrênica, se você for olhar, uma pessoa que possuía várias enfermidades, uma desequilibrada emocionalmente, várias enfermidades mentais, né? Então, agia de forma que não era natural entre os seres humanos, né? Entre os seres humanos na época. E hoje existem muitas pessoas assim, querido. Como eu disse, se você for nos manicômios, tá cheio de pessoas esquizofrênicas, pessoas carregadas de doenças, não de demônios, como o sistema religioso diz. Mas vamos voltar, querido, à nossa leitura, para a gente não perder o foco aqui. Eu só dei essa introdução aqui, querido, para você entender aonde nós queremos chegar. O versículo 23 diz assim: mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Ou seja, aquela mulher estava, de uma certa forma, incomodando ali os discípulos de Jesus. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Meu Deus do céu! Essa palavra aqui, querido, desmonta o sistema religioso, querido. Você vai entender isso. Por quê, abençoado? Porque o sistema religioso diz, querido, que eu e você precisamos aceitar Jesus. Jesus veio para salvar o mundo. Jesus veio para... morreu em favor de toda a humanidade, do passado e do presente. É o que o sistema religioso prega, né? Eles usam, né? Aquele versículo, né, de João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus... Só que eles pensam que é esse mundo, planeta, querido, e não é isso. Quando a palavra diz Deus amou o mundo, né? Quando João disse isso, João estava falando aquele mundo, aquele contexto, aquele aion, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que cresce, né, tivesse a vida eterna, ou seja, fosse liberto, né, era liberto da grande tribulação, era livre, né, da tribulação, da grande tribulação, e da volta de Jesus, que iam estar seguros, né, da volta de Jesus que ia acontecer no ano 70. Você entendeu? Então, olha o que diz esse versículo aqui. Jesus, ele não foi enviado, querido, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus, ele morreu, querido, pelo seu povo, pelo povo judeu. Não foi por mim e por você. Nós, em graça, querido, já nascemos salvos, né? Se você ler Efésios 2,8, você vai ver: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus, na sua infinita soberania e sabedoria, resolveu, querido, nos salvar nessa existência. Já nascemos salvos, querido, nesse contexto da graça. Agora você vai questionar Deus. Se Deus quis que fosse assim, querido, quem sou eu e você para questionar? Como que agora eu posso, querido? Como que agora eu tenho que aceitar Jesus? Eu tenho que me batizar? Eu tenho que seguir os ritos judaicos, né? Para ser salvo? Não existe nada disso, querido. Tudo isso é coisa da religião. Contradiz o que está escrito na palavra de Deus. Vamos ler outra referência bíblica para a gente entender melhor essa questão aqui? Mateus 26 e 28. Olha aqui que diz. Mateus 26 e 28. Olha o que diz aqui. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Meu Deus do céu. Para a remissão dos pecados, querido. Veja, Jesus morreu, querido, para a remissão do povo judeu. Muitos povos judeus. Não foi todos os povos da terra, da humanidade, não. Foi muitos, o povo judeu, e para a remissão dos pecados daquele povo. Não o meu pecado e o seu pecado, querido, porque não existe mais pecado em graça. O que a Bíblia diz, querido, em Hebreus 9:26? Que o pecado, querido, foi aniquilado na cruz. Se foi aniquilado, não existe mais pecado, existe alvo. Você entendeu? Então Jesus, querido, ele não veio senão as ovelhas perdidas de Israel, e ele veio... derramou seu sangue em favor de muitos, e esses muitos foram o povo dele, o povo judeu, né? E para remir aquele povo dos pecados deles, não no nosso. Nós não temos pecados hoje. O que nós temos é obras da carne, é errar o alvo. Mas vamos continuar lá a nossa leitura. Versículo 25. Então
chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ou seja, aquela mulher estava insistindo na bênção de Deus, né? Você vai entender isso. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. É aquilo que eu disse, querido. Havia uma cultura, né, entre os cananeus, né? Eles tinham o animal, né, o cachorro, como um objeto de culto, né? Então, os judeus eram contrário a isso, né? Não concordavam com eles. Por isso que Jesus usou essa expressão: não é lícito pegar o pão e deitar aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos seus senhores. Ou seja, aquela mulher se humilhou cada vez mais, né, para sensibilizar Jesus. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Veja, querido, como o escritor colocou aqui: a sua filha ficou sã ou ficou curada, não ficou liberta. Veja como que era uma cultura judaica, querido, dizer que uma pessoa doente era uma pessoa endemoniada. Se fosse demônio, o que o escritor ia colocar aqui? Ela ficou liberta. Por quê? Porque a pessoa que está endemoniada, quando, né, se houvesse essa possibilidade, quando o demônio saísse, a pessoa ia ficar liberta. Mas não, o escritor colocou, ela ficou sã, ou seja, ela ficou curada. A mesma coisa se você ler aquela história de Maria Madalena, ela ficou curada também. O gadareno ficou curado. Você entendeu? Então, nós precisamos entender isso, querido, que dentro de uma cultura judaica, eles entendiam que a pessoa que tinha enfermidade era considerada como uma pessoa endemoniada. Você entendeu? Então foi isso que aconteceu, querido. Agora, como Deus nos vê, querido? Você vai entender, querido, essa questão. Na verdade, Jesus ali, querido, não estava vendo aquela mulher, ou de uma certa forma estava vendo aquela mulher, do ponto de vista, querido, da lógica judaica, né? Estava vendo aquela mulher em carne, né? Não estava vendo ela em espírito, né? Por quê? Porque Jesus era judeu e ele precisava cumprir os ritos judaicos, né? Você vai entender onde nós queremos chegar. Então Jesus ele fez essa série de observação não porque Jesus Jesus ele fazia acepção de pessoas, não. É que Jesus, querido, ele precisava, como um bom judeu que ele era, ele precisava cumprir os ritos do judaico. Então ele fez essa série de observação com essa mulher e no final ele abençoou a mulher, né? Pelo fato dela ser uma pessoa humilde, insistente, né? Deus abençoou ela e libertou, ou seja, curou a sua filha. Mas aonde eu quero chegar com você, querido, é que Deus ele não nos vê, querido, em carne. Deus nos vê em espírito. Enquanto, querido, aqueles judeus ali estavam vendo aquela mulher em carne, ou seja, segundo a lógica religiosa, né? Os próprios discípulos que estavam em volta de Jesus, ela não deveria ser abençoada por Jesus, pelo fato dela ser uma mulher cananeia. Ou seja, os discípulos estavam vendo aquela mulher em carne, porém Jesus estava vendo ela em espírito. Mesmo seguindo os ritos judaicos, né? Porque Jesus era judeu, né? Ele estava vendo ela em espírito. E aonde eu quero chegar com você, querido, é que Deus ele nos vê em espírito, querido. Deus não nos vê em carne. O sistema religioso, querido, nos vê em carne. Ou seja, aponta o dedo, acusa. Você entendeu? Vê as falhas, vê os defeitos. Você entendeu? Procura denegrir a nossa imagem, né? Diz que nós vamos para o inferno. Diz que nós vamos para o inferno, principalmente quem está em graça, vai para o inferno, é filho do diabo, está desviado, é desigrejado. O que é isso, querido? É o sistema religioso nos vendo em carne. Porém, querido, Deus ele não nos vê em carne, Deus nos vê em espírito. E nós vamos fazer uma leitura aqui, que tem muito a ver com essa fala, querido. Você vai ver como que Deus nos vê, querido. O sistema nos vê dessa maneira, mas Deus nos vê de outra maneira totalmente diferente. 1 Pedro 2:9, olha o que diz aqui. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Veja, querido, isso. É assim que Deus me vê, querido. É assim que Deus te vê, querido. Deus não nos vê em carne, Deus nos vê em espírito. Se Deus, querido, nos vê-se em carne, eu e você estaríamos perdidos, querido. Não teríamos chance, né? Já iríamos direto para esse inferno, esse inferno mitológico que o sistema religioso inventou, querido. Já estaríamos, já estaríamos na mão do diabo, segundo o sistema religioso. Só que a Bíblia diz, querido, lá em João, se não me falha a memória, 10, 27 e 28, que nós estamos, querido, na palma da mão de Deus, e da palma da mão de Deus ninguém nos arrebata. Olha que lindo isso, querido. Então veja, querido, que é um problema muito sério a questão de como o sistema nos vê e como Deus nos vê, querido. A partir do momento que você entende a forma como Deus te vê, querido, você vai ver que a cruz fica mais leve, o caminho fica mais fácil. Você abandona toda essa lógica religiosa e começa a olhar só para o que a Bíblia diz, para o que o Evangelho genuíno da graça de Deus diz. Vamos ler mais versículo aqui? Nós já lemos, né, do Gadareno 5,6. Nós estamos falando, querido, de demônios, né? Que, na verdade, não eram demônios. Era espírito de enfermidade, né? E assim como hoje, né? O sistema religioso acredita em demônios, né? Acredita em diabo. Só que diabo não existe, demônio não existe. E eles se baseiam muito naquela leitura de Judas, né? Judas 1,6, né? Na verdade, Judas 6, né? Porque é só um capítulo que tem. Onde diz que existe anjos caídos, né? Existe anjos caídos, eles dizem que aqueles anjos, né? Eles dizem que é uma lenda, né? Que eles criaram. Disseram que eles dizem que o diabo se rebelou contra Deus lá no céu. Não tem nenhuma base bíblica nisso, né? Não existe isso na Bíblia. Eles usam alguns textos da Bíblia, né? Mas não é um texto fora do contexto, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eles dizem que o diabo se rebelou contra Deus lá no céu, né? E ele conseguiu trazer para ele, o diabo, né? Uma terça parte dos anjos, e essa terça parte dos anjos foram lançados à terra, e o diabo também, né? E essa terça parte dos anjos que estão na terra seria esses demônios de Judas capítulo 6. Só que existem dois erros graves aí, querido. Primeiro que Judas, querido, não é um livro confiável, né? Judas é um livro que foi tirado de um livro apócrifo, né? Chamado Enoque, né? A história de Judas foi tirada desse livro apócrifo, né? Um livro que mesmo o sistema religioso não considera ele como muito verdadeiro. Então, o primeiro erro está aí. O segundo erro, querido, é que ainda que esses demônios existissem, nós sabemos que não existem, mas vamos supor que eles existissem. Está escrito lá em Judas 1,6 que eles estão em prisões, estão presos. Então, se os demônios estão presos, como que eles podem estar se manifestando hoje? Não tem sentido. Você entendeu? Então, querido, é tudo lógicas, né? Fraudulentas, vamos dizer assim, da religião, né? A religião, ela precisa criar lógicas, né? Inventar lógicas, né? Para prender as pessoas dentro do sistema religioso. E então eles torcem a palavra de Deus, né? Fazem uma interpretação equivocada da palavra de Deus, porque senão isso aí não gera, querido, não gera receita, não faz com que as pessoas ficam presas dentro do sistema. Agora, olha aqui que diz, querido, a palavra de Deus em 1 Samuel, é a última leitura, né, para esse vídeo não ficar muito longo. 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 14, vamos ver o que está escrito lá. Você vai entender, querido, que no antigo pacto, realmente havia algumas manifestações de espírito contrário. Você vai entender isso. 1 Samuel, capítulo 16, no versículo 14. Olha o que diz aqui. Versículo 14. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Vamos dizer que isso aqui fosse demônio, né? Não está falando demônio, está falando um espírito mau, mas vamos dizer que se fosse demônio. Isso aconteceu algumas vezes, querido, lá no antigo pacto, né? Mas era Deus que permitia, querido. Era Deus que liberava isso. No caso de Saul aqui, foi o espírito contrário que Deus permitiu que entrasse na vida de Saul, né?
você conhece a história, né? Saul, ele fez uma série de lambanças, né? Uma série de coisas erradas, né? Então, ele acabou consultando, né? Outros deuses, né? Enfim, outras religiões na época, né? Enfim, então, Saul, ele foi, né, entre aspas, rejeitado por Deus, né? Então, em uma das suas buscas aqui por Deus, em uma das suas formas de agradar a Deus, né? Por quê? Porque ele estava, Deus já tinha rejeitado Saul, né? Deus já não estava mais agradando de Saul. E Deus permitiu que um espírito contrário entrasse em Saul, né? E o que acontecia? Saul era rei de Israel. Aí, quando Davi tocava a sua harpa, né? Tocava seu instrumento, então aquele espírito saía de Saul, Saul sentia paz, enfim. Se você ler todo o contexto aqui, você vai entender o verdadeiro motivo. Mas resumindo é isso, querido. Onde eu quero focar com você era que, vamos dizer que isso aqui fosse demônio, né? Conforme o sistema religioso diz. Que não era um espírito contrário. Então, era permitido por Deus, Deus que permitia. Não era demônio, literalmente. Não era um ser existencial criado por Deus para perturbar a humanidade, um diabo, um demônio. Não existe nada disso. Hoje, em graça, querido, essas coisas aqui não acontecem mais. O que acontece aí são pessoas enfermas, né? Enfermas na mente, são pessoas esquizofrênicas, né? Que se manifestam dentro dessas igrejas por aí, né? Pessoas doentes que precisam de tratamento, né? Então, tem problemas mentais, né? E eles dizem que é demônio. Não, é demônio, é não sei o quê, é o diabo, né? É loucura da religião. Mas, enfim, querido, esse vídeo ele não pode ficar muito longo, né? Eu não quero enfadar você, mas resumindo é isso, querido. Deus ele não faz acepção de pessoas, querido. Deus ele não nos vê em carne, Deus nos vê em espírito. Você entendeu? Se Deus ele fosse nos ver, querido, em carne, nós estaríamos perdidos, querido, todos. E iríamos para esse inferno, querido, que o sistema religioso prega. A grande verdade, querido, é que Deus nos vê em amor, Deus nos vê perfeito, né? Geração eleita, né? Povo escolhido de Deus. Você entendeu? É lógico que em carne, querido, nós muitas das vezes falhamos, erramos o alvo, mas Deus não nos vê assim, querido, porque se Deus fosse nos ver dessa forma, Deus seria humano, né? É isso que a religião faz, a religião torna Deus humano, né? Acha que Deus vê o homem como o homem vê. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas espero que você espero que você tenha entendido, querido, essa breve reflexão, né? E eu quero aproveitar e reforçar você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? Deixa o seu like, deixa o seu joinha, né? Se puder compartilhar, compartilhe. Para quê? Para que mais pessoas sejam alcançadas, né? Pelo Evangelho da Graça. Eu quero pedir que você deixe também os seus comentários, por quê? Porque você deixando os seus comentários, nós vamos melhorando o canal, nós vamos acertando os erros, nós vamos, né, procurando melhorar de uma certa forma. Você entendeu? Então, que Deus possa abençoar a sua vida e que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Amém.